Pessoal, vamos tentar entender esse caso agora do chamado Twittergate, que alguns chamam de Lulagate ou o que for, sobre vazamento de informação acerca de campanhas eleitorais no Twitter, né? Em período eleitoral, propaganda eleitoral sem a publicização das contas que estão sendo prestadas, ou seja, o dinheiro que está sendo revertido para pessoas que devem fazer as campanhas, ele deveria ser publicizado por uma questão de... seria crime tu prestar uma campanha sem prestar as contas, né? Eu estava refletindo agora com os amigos sobre uma visão kantiana sobre o Estado de Direito, e isso foi bastante interessante para a gente pensar em que medida tu seguir a legislação vigente seria uma certa imoralidade, ou até em que medida esse segmento, esse respeito às leis não deveria instigar uma certa desobediência civil. Em termos de Estado de Direito, na medida em que existe uma legislação que pede por um cumprimento das regras ao favor do bem público, na medida em que isso é um dever social de cada pessoa, especialmente de pessoas públicas, né? Tanto os políticos, né, que devem financiar suas campanhas das formas que conseguirem, quanto das próprias pessoas que são consideradas influenciadores digitais ou formadores de opinião. A questão é se haveria uma imoralidade em ser financiado para divulgar às pessoas algumas coisas que, porventura, às vezes tu nem acredita. Mas nesse caso aí que existia um aplicativo chamado Follow, que direcionava para um outro aplicativo do próprio PT, em que haveria uma coleção de pontos do usuário, que poderia elencar o status da pessoa dentro do aplicativo mesmo, para que ela pudesse sacar um dinheiro, uma possibilidade de prestação de contas. Aí isso já indica então uma necessidade de publicização do que está ocorrendo. Só que o que aconteceu foi justamente uma invisibilidade dos dados. Nada foi claro, inclusive para as pessoas que teoricamente seriam pagas. Parece que uma ou duas ali confessaram ter sido pagas, embora a maioria não tenha recebido. A questão é se isso é imoral, embora seja ilegal. O que eu estava falando sobre esses amigos agora da filosofia, sobre Kant, né, seria essa ideia de que tu deveria seguir o dever pelo dever, né, seguir a lei como uma expressão da moralidade, embora haveria uma necessidade de reforma caso se entenda que não deveria existir crime algum em tu ser pago para emitir uma opinião, né? O que existe, talvez em termos tanto econômicos quanto morais, é uma vontade política em convencer as pessoas de certas ideias, e que essa vontade precisa ser regulamentada a partir de meios que vão depender tanto de uma legislação vigente quanto de razões, né, de uma fundamentação ética, uma fundamentação por vezes eleitoral, para que a pessoa possa sim ser paga, possa sim dizer o que pensa a favor de um partido, né? O que acontece no Brasil é que atualmente tu pode se posicionar a favor ou contra qualquer partido que seja, desde que tu não esteja sendo financiado para isso de uma forma não pública, né? Então a publicização das contas seria um princípio que está aí numa ética de Estado de Direito, né? A questão é até que ponto a gente poderia ou não transgredir o que a lei espera da gente, né? Então o Kant estabelece então para que uma sociedade possa ter um engrandecimento que ele espera no esclarecimento, na ideia de iluminismo, né? Alcançar a maioridade, sair da minoridade, se espera tanto que tenha lei quanto tenha direito, né? O lei porque existe o dever moral, tu deve seguir o que a sociedade espera como um fim, na finalidade de um bem comum social, aquilo que de certa forma expressa um certo imperativo hipotético, né? Agora o direito porque tu entende uma possibilidade de ir além daquilo que a própria lei estabelece, então estabelecendo as suas próprias razões, botando as suas razões em jogo, que respeitem então a tua autonomia. E a partir disso a gente começa a entender que, embora seja um crime eleitoral, né, que as pessoas possam sei lá, militar por qualquer partido que seja, mesmo que elas sejam enganadas, o que for, tu ainda tem um aspecto de moralidade relevante aí, que faz as pessoas ficarem muito com o pé atrás de ti, que foi o que Joel Pinheiro da Fonseca falou num texto dele, numa coluna dele, que é justamente tu criar
uma desconfiança. Tu tira crédito de si mesmo, assim, sendo bem direto ao ponto, porque as pessoas não vão acreditar em ti na medida em que nem tu mesmo endossa aquelas ideias que tu está sendo pago para divulgar, né? Que foi o que fez esses influenciadores digitais, formadores de opinião, enfim, denunciarem o caso publicamente no próprio Twitter. Essa menina que vazou essas informações e logo mais, depois que viu toda a treta, depois que viu que toda uma direita fez prints e denunciou isso massivamente a ponto de sair no jornal o Globo, ela viu que, primeiro, ela tinha, para alguns da causa de esquerda dela, ela tinha traído a causa, digamos assim, né? Para outros, ela agiu conforme a sua própria sabedoria, né? E para outros ainda, né, trair a causa significa, não é nem uma questão de trair a causa de esquerda, mas uma questão de tu trair o contrato, né, um contrato de tu seguir aquilo que previamente foi estabelecido, como twittar sobre aquelas pautas que eles vão trazer. Só que quando tu sai dessa minoridade, ou seja, tu sai dessa heteronomia para uma autonomia de uma dignidade humana, tu precisa ter certo embasamento que justifique essa transgressão do Estado, da legislação do Estado de Direito. Se a legislação estabelece que é crime isso, tu ainda poderia, numa visão kantiana, ter uma liberdade de expressão plena, né? Não pleno, eu diria, mas tu ainda tem uma liberdade de expressão como um dos princípios mais basilares para que, embora tu tenha que seguir essa lei, tu ainda possa publicamente criticar ela, né? E é o que esse Twitter que eu tinha falado, ele estava criticando. Por que o pessoal fica revoltado quando alguém de esquerda é pago para militar por um partido ou por alguma ideia, mas não fica revoltado quando think tanks liberais ou neoliberais ou conservadores dos Estados Unidos chegam aqui no Brasil e aí fazem várias formações intelectuais aí para tentar convencer as pessoas de ideias mais de direita. E parece que a justificação é bem simples, na verdade, porque na medida em que as pessoas, numa perspectiva kantiana, na medida que as pessoas estão submetidas ao Estado, a terem que seguir as leis, especificamente leis eleitorais que estabelecem como crime esse tipo de intervenção que foi feita nas redes sociais, tá tudo bem tu agir fora do que estabelece, embora sejam casos bastante compatíveis, um financiamento para divulgar outras ideias por think tanks, tu pode simplesmente agir fora do estabelecido pela convenção legal da coisa toda e fazer outras formulações que não se enquadrem naquela legislação vigente e ainda assim tu divulgue essas ideias com financiamento objetivo, mesmo que tu não creia nelas. Esse é o caso dos think tanks liberais que tanto se falam, como o Students for Liberty Brasil, né, que eles têm financiamento, né, até onde se sabe, mas isso não é um crime, ainda que possa ser tão imoral quanto, eu acredito que nenhum dos casos é imorais, mas ainda que se alguém entenda que sejam imorais, não é um crime. Então, na medida em que não é um crime, a princípio se expressa uma moralidade no ato. Existe uma moralidade em tu agir de acordo com o que a lei não prevê, né? E se ela não prevê uma criminalização de think tanks, não faz sentido que tu faça sequer uma comparação a nível jurídico desses casos de crimes eleitorais, né? Então a gente pode criticar, a gente pode dizer que está tudo bem, sim, as pessoas têm que ter o direito, os partidos, enfim, as iniciativas que forem têm que ter o direito de poderem pagar umas às outras, é uma questão de contrato entre elas, podem estar enganando o público, mas podem estar causando um auto-engano. Ainda assim deveria haver esse direito, seja para os think tanks, né, seja para a própria pessoa que está tentando dizer para as outras que, sei lá, o cara do estado do Piauí é melhor, sendo que eu moro de São Paulo, sei nada do Piauí, mas porque pediram para mim twittar isso, eu vou twittar. Espero que vocês pensem em termos de legitimidade, se existe uma legitimidade tanto legal em estabelecer como crime eleitoral esse tipo de coisa, quanto uma legitimidade moral em fazer esse tipo de coisa, fazer esse tipo de publicidade na qual tu, enquanto indivíduo, não acredita, diante da consequência de que, na medida que isso for desmascarado, as pessoas provavelmente não vão mais acreditar em ti. E se elas não vão acreditar em ti, bem, tu perde crédito social, tu perde status social que te faz ter menos relevância política para convencer os outros. Que foi o que está, obviamente, me parece que está acontecendo com esses influenciadores aí que admitiram culpa, né? Por quê? Porque poderia ser muito pior.
então eles meio que anteciparam um jeito de tentar fugir das piores consequências. Mas é essa a reflexão que eu trago aí, então vou nessa, abraço, vou voltar para a leitura. Falou!